Diversos textos bíblicos nos alertam a ter cuidado com o diabo. Porém, muito mais do que apenas cuidar com os seus ataques, precisamos ter cuidado para não imitar o seu comportamento. Essa é uma advertência bíblica séria que merece a nossa atenção e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Gente, estou hoje em Lisboa, Portugal, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e trazendo instrução a respeito daqueles que se sentiam vocacionados para o ministério. Ele fala a respeito de qualificações necessárias para os que desejam ser bispos. Entre elas, de uma lista, ele destaca no versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 3, não seja neófito, essa palavra significa novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Uma palavra que chama a minha atenção é que ele não está falando de uma pessoa que ainda não abraçou a fé, ele está falando de alguém que já se converteu e agora deseja um ministério. Ainda que seja novo na fé, a ponto de não ter experimentado todo o crescimento e maturidade. É alguém comprometido com Deus, é alguém que quer servir a Deus, mas que corre o risco de cair numa armadilha que é imitar o comportamento e, consequentemente, experimentar a mesma condenação do diabo. Quando ele diz para não acontecer que se ensoberbeça, ele mexe no motivo da queda de Satanás. Ele diz, e se repetir o mesmo comportamento que ele um dia adotou, então terá repetido sobre si a mesma condenação que um dia foi lançada sobre ele. É lógico que o apóstolo Paulo não está falando que a condenação do diabo veio a respeito da soberba à toa. Ele está baseando-se em declarações bíblicas. Em Isaías no capítulo 14, em Ezequiel no capítulo 28, nós temos informações, palavras que chamamos, ou profecias que chamamos de dupla referência, onde Deus fala não só com o rei de Babilônia, o príncipe de Tiro, mas faz afirmações que se aplicam somente a Satanás e a sua queda. Por exemplo, tu estavas no Éden, jardim de Deus. Impossível que o rei de Babilônia, ou mesmo o príncipe de Tiro, a quem essa palavra é usada, estivesse lá. Ele diz, eras querubim da guarda ungido, impossível que isso se aplicasse aos homens. E o texto diz, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus e ali assentarei o meu trono. O próprio Jesus diz, eu via Satanás caindo como um relâmpago do céu. A Bíblia fala da queda, de alguém que um dia teve uma posição, um lugar, uma alta colocação, por assim dizer, na hierarquia entre os anjos no céu, mas comprometeu isso. Por quê? Não importa o quão extraordinariamente ele foi criado por Deus, não importa tudo que lhe foi confiado, havia um anseio de ser mais. E esse é o ponto com o qual nós devemos ter cuidado. Se por um lado nenhum de nós deveria estar exageradamente acomodado a coisas pequenas, medíocres ou insignificantes, precisamos entender que às vezes o anseio de ser mais pode nos levar, além da fé pela conquista, além da fé pelo avanço à realização, a um terreno que poderíamos classificar como presunção. Em Deuteronômio, no capítulo 1, nós temos uma advertência de Moisés a toda uma geração. Depois deles terem pecado contra o Senhor, infamado a terra, e o Senhor ter dado uma sentença, agora vocês vão voltar para o deserto, e lá vão caminhar por 40 anos, ali vocês vão morrer, não vão entrar na terra. Alguns tentam agora voltar atrás e mudar a situação. E diz, não, então nós vamos entrar na terra, nós vamos lutar contra os inimigos. Moisés diz, não façam mais isso, que o Senhor não está mais com vocês. No entanto, alguns ainda assim tentaram e foram derrotados. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 43, palavras de Moisés, esse grande líder, ele diz, vocês foram na presunção do vosso coração. Aquilo não era mais fé. O momento de ter tido fé tinha sido comprometido. Ele diz, agora vocês não estavam debaixo de uma palavra de Deus, vocês foram na presunção do coração. Fé e presunção muitas vezes podem se confundir. Algumas pessoas que estão ansiando por mais do que aquilo que já alcançaram, precisam ter o cuidado de, ao pensar que estão se movendo em fé, sair de um terreno que deveriam estar, chamado humildade, e perceberem que podem estar entrando no perigo da soberba. A soberba tem como uma das características o anseio de ser mais do que aquilo que Deus determinou.
Se por um lado, nossa pregação e mensagem de fé a toda uma geração é desafiá-los a ansiar por mais. Quando falamos a respeito de um relacionamento com Deus, ok, podemos ir cada vez mais fundos, ser cada vez mais intenso, mas quando falamos de um chamado, precisamos entender que Deus deu coisas específicas para pessoas específicas fazerem tempos e locais específicos. E muitas vezes ansiar ter mais do que aquilo que Deus nos chamou a fazer pode nos levar para um lugar perigoso. Toda pessoa que passa a ansiar mais do que aquilo para o qual foi chamada, ela está entrando num terreno perigoso. E é importante reconhecer que a palavra de Deus diz: não ambicioneis coisas altivas, acomodai-vos às humildes. Se por um lado ela nos desafia a crer para o melhor, a buscar aquilo que Deus tem para nós na sua plenitude, em outros momentos ela mostra alguns limites que não deveriam ser ultrapassados. A necessidade de contentamento não diz respeito somente a bens materiais. Muitas vezes a própria posição que temos dentro do corpo de Cristo, servindo a igreja dentro do contexto do reino de Deus. Precisamos muitas vezes nos questionar: por que estamos desejando mais? É apenas o anseio de corresponder com o chamado de Deus, romper com uma mediocridade que foi estabelecida por um comportamento carnal e de incredulidade? Ou é simplesmente o fato de não compreendermos que há limites? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu não ultrapassei o limite da esfera de ação que Deus determinou para mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: todo ministro tem um limite estabelecido por Deus, uma esfera de ação delimitada que não deveria ser ultrapassada. Na Bíblia, nós vemos o Senhor repreendendo no livro de Apocalipse pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram. Foram colocados à prova e foram achados mentirosos. De forma alguma, a Bíblia está dizendo que não há lugar para apóstolos além dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso era largamente aceitado na igreja daqueles dias. De modo algum, a Bíblia está dizendo que esses ministérios não são para hoje. Agora, não quer dizer que porque ainda sejam para hoje, que todo mundo que está dizendo que seja algo, realmente seja aquilo que está falando. Muitas pessoas, elas não necessariamente acordam pela manhã pensando: como eu posso mentir para mim mesmo ou para todo mundo? Mas pelo anseio de ser mais do que aquilo que Deus chamou. Elas acreditam que têm que ocupar posições que não lhes pertencem. E estão entrando num terreno de soberba e estão correndo o risco de cair na mesma condenação do diabo. Nós vemos Moisés confrontando Coré, Datã e Abirão em Números 16, dizendo: por acaso é para vocês coisa de somenos o levirato, serem levitas? Vocês tinham que almejar também o sacerdócio. Havia 2 níveis ministeriais na tribo de Levi. Um eram os sacerdotes de uma família sacerdotal, os outros eram os levitas, que eles trabalhavam muito mais como assistentes dos sacerdotes. E Moisés está perguntando: vocês acham que era coisa pouca vocês estarem servindo como assistentes? Vocês tinham que desejar também aquilo para o qual vocês não foram chamados? Muitas vezes o anseio de ser mais não é uma linguagem de fé. Não é uma correspondência ao chamado de Deus, é uma violação ao chamado de Deus. É a falta de contentamento, alegria e realização com aquilo que Deus nos confiou e nos proporcionou. E muita gente tem falhado, se deixando seduzir não apenas pela avareza, mas pela cobiça de posições, talvez buscando uma aceitação social, talvez buscando respeito. Não é tão importante definir o motivo, as razões da propensão a esse tipo de comportamento, como entender que ele em si mesmo é perigoso. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Pensar a quem e se colocar abaixo é errado e perigoso, mas pensar além também. E nós precisamos entender que há um lugar onde devemos entrar em Deus, um lugar de oração, de entrega e de rendição, para entender exatamente qual é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu não preciso fazer algo porque todo mundo está fazendo, eu não preciso fazer algo porque aquilo gera aceitação, respeito ou bom comentário. No final das contas, eu só preciso agradar aquele que me chamou para servi-lo, fazendo de forma fiel aquilo que eu fui chamado para fazer. O meu respeito, ele não é produzido pela forma como as pessoas me olham e nem se elas reconhecem ou não aquilo que eu estou fazendo. A única pessoa para quem de fato eu devo prestar contas, além de uma liderança a qual estou submisso, no final das contas é o próprio Deus, é aquele que me comissionou, é aquele diante do qual um dia eu estarei e eu espero ouvir da boca dele a declaração: servo bom e fiel.
Nós precisamos cumprir aquilo que nos foi confiado com fidelidade, mas o que nos foi confiado por Deus, não o que gostaríamos que tivesse nos sido confiado, não o que as pessoas acham que nós deveríamos fazer. É lógico, se nesse momento eu estou aquém do chamado de Deus, eu posso ansiar ser mais do que aquilo que eu sou nesse momento para um dia alcançar o que Ele tem para mim. Mas se eu já entendi que a medida que Ele estabeleceu para mim é essa, eu não deveria jamais tentar ultrapassá-lo. Há razões pelas quais nós nunca saberemos, porque Deus estabeleceu alguns limites, mas Ele é Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele tem o direito de estabelecer limites e Ele não tem necessidade nenhuma de nos dar satisfações. Cabe a nós ter um coração que aceita uma definição de um chamado e sabe se conservar a ela, para não cair na condenação do diabo. Porque se nos permitirmos ser envolvidos pelo tipo de comportamento e conduta dele, também seremos julgados e condenados como ele também foi. Se percebemos que isso é um risco, uma armadilha, uma possibilidade de erro, vamos guardar os nossos corações e não vamos permitir que isso nos aconteça. No final das contas, podemos concluir que infiel não é só aquele que faz menos do que o que foi chamado para fazer. Pode ser também aquele que fez mais do que o que foi chamado para fazer, ainda que possa tentar usar como desculpa a proatividade. A questão está no coração. Se o anseio é movido pela soberba, ele está errado e ele precisa ser eliminado dos nossos corações. Que Deus nos dê graça para entender, para enxergar o que está dentro de nós, para se permitir ser trabalhado por Ele e os valores da sua palavra.